A gente preparou um roteiro de perguntas que a gente vai fazendo durante. Mas assim, na primeira pergunta que a gente quer fazer mesmo é qual a sua expectativa para essa nova temporada de energia? O que você acha que pode vir das equipes, que elas podem mais fazer? Mais sobre também o torneio. Eu acho que muitos vão tentar fazer alguma coisa voltada para bicicleta, para energia eólica e tudo mais. Acho que, por exemplo, uma área que eu acho muito interessante, mas eu acho que talvez nem todas as equipes vão seguir isso, acho que poucas vão talvez seguir, é a energia nuclear. A energia nuclear também pode ser um caminho interessante, e mas eu acho que a maioria vai tentar ir para a questão de energia elétrica. Energia elétrica, utilizar movimento para gerar energia. Eu acho que muitos vão para esse caminho. Ah, interessante. Para a gente ser uma equipe nova, né, como eu já tinha dito, a gente não tem muita noção. E como você já foi experiente como juiz da FLL, como deve ser apresentado assim, um projeto de inovação? Assim, quais são dicas, conselhos? É seguir a rúbrica. A rúbrica é basicamente um roteiro. Então, uma pesquisa científica, normalmente ela tem o quê? Ela tem que ter a problemática, então você tem que mostrar como é que foi o seu processo para chegar no problema. Então, normalmente quando você vai encontrar um problema, você não surge da noite pro dia o problema, você tem que pesquisar, você tem que ali ver artigo, site, vídeo, conversar com algum profissional em relação à energia, até algum momento surgir aquele estalo, falar, cara, esse é o problema que eu quero resolver. Aí você pesquisou, encontrou o problema, e normalmente o pessoal gosta de especificar uma frase que exemplifica o seu problema. Então, por exemplo, vamos supor que, por exemplo, para carro connect, vamos supor que eu vi que o transporte de soja, muito do transporte de soja é perdido no caminho. Os caminhões de alguma forma deixam cair o transporte de soja, e aí 30% da produção é perdida no caminho. Estou dando um chute total. Então, eu posso escrever posso colocar isso em uma questão de pergunta, uma questão de qual é a pergunta que eu quero resolver, qual é a pergunta que eu quero tentar responder. Então, como é que eu posso melhorar o transporte de soja? Como é que eu posso fazer com que o transporte de soja seja mais eficiente e tenha menos perda de alimento? Então, essa seria a minha chamada principal. Olha, como é que eu posso melhorar o transporte de soja? E aí, o juiz já entendeu que eu estou falando de soja e transporte de soja. Já ficou claro para os juízes o meu problema. Agora a questão, qual é a minha solução? Qual é a solução que eu vou pesquisar? Que eu vou fazer? Então, para eu criar uma solução, eu tenho que pesquisar o que existe no mundo relacionado ao transporte de soja. Se existe alguma solução já para isso, se existe uma solução, será que ela funcionaria aqui no Brasil? Será que ela é barata? Será que ela é prática? Nem sempre, nem sempre as soluções que existem lá fora funcionam aqui no Brasil. E nem sempre elas funcionam, elas são baratas. Então às vezes elas podem até funcionar, mas são caras. Aí não adianta. E também não adianta ser barata, mas não funcionar. Então é um misto dessas coisas. Você tem que encontrar o meio termo entre tudo. E aí o meio termo seria, por exemplo, a sua solução. Você encontrar alguma maneira de criar um meio termo ali. E aí como é que você pode chegar nesse meio termo? Pesquisando várias soluções, talvez até unindo elas. Você pesquisou uma solução a B e a C. Todas elas têm algum defeito. Mas se percebeu que se pegar um pouquinho de cada uma, você consegue criar uma solução boa. Uma solução ali intermediária que funciona para vocês. E aí vocês falam, olha, a gente chegou a essa solução graças às outras soluções, elas têm esse defeito X, Y, Z, e a nossa solução final não tem, porque a gente usou. Aí você explica o motivo porque ela seria ótima para a situação de vocês. Aí depois disso, você vai falar sobre a questão do protótipo e como é que você fez a sua solução. Então você vai explicar mais sobre a sua solução, se você tem algum protótipo, se você desenvolveu alguma coisa para o transporte de soja, por exemplo, alguma caixa, por exemplo. Vamos supor que eu fiz uma caixa que a soja não cai do caminhão. Então eu mostro como é que funciona esse componente, esse dispositivo, seja em vídeo, seja em um protótipo físico, seja em desenho, qualquer maneira. E depois que eu mostrei sobre a solução,
eu falo sobre, por exemplo, compartilhamento com profissionais. E o que é essa questão de compartilhamento? É você conseguir pegar o profissional falou de bom e aplicar no seu projeto. Então, normalmente, o profissional ele tem ali um conhecimento agregado que é importante para a gente. A gente não entende muito do assunto, a gente só está divagando sobre as ideias e tentando criar uma solução. Mas o especialista que talvez possa agregar ali algum conteúdo técnico que a gente não tinha pensado é o profissional. E a gente tem que utilizar essa informação para melhorar o nosso projeto. Normalmente o profissional a gente usa para isso. O que muitas vezes acontece é que as equipes elas falam que conversaram com profissionais e só dizem, olha, a gente conheceu com o profissional XYZ, mas não fala como é que foi a conversa, se a conversa com o profissional ajudou eles a alterar alguma coisa no projeto, melhorar. Então o ideal quando você conversa com um profissional, você compartilha com ele, é que você mostre o seu projeto, mostre a sua solução e ele te dê um retorno sobre alguma coisa que você pode melhorar. E aí você melhora e cada vez o projeto fica mais robusto ali, melhor para solucionar o seu problema. E aí depois disso vem a comunicação. A comunicação tem a ver com a questão do seu produto. Toda a sua apresentação, se ela foi fluida, se ela teve uma sequência correta de pensamentos, se ela não foi, se ela não puxou para o assunto, depois foi para outro. Vamos supor que eu falei sobre o problema no início, do nada eu fui pro profissional, aí depois voltei pro problema, aí depois falei da solução. Então ela não tem uma ligação, ela não tem um início, meio e fim. Realmente uma apresentação, o ideal é que ela tenha um início, meio e fim e conte uma história, conte uma jornada até você solucionar o seu problema. E aí a comunicação vale isso, se a sua apresentação foi fluida, empolgante e tudo mais. E avalie se a sua solução tem algum impacto real na sua comunidade. Então, será que a sua solução realmente gera um impacto para a sua comunidade? E aí não necessariamente tem que ser uma solução que impacte o mundo todo, que seja super mega power ali. Ela pode solucionar um problema de uma população média ali, pode ser da sua próprio município, contanto que impacte positivamente a vida dessas pessoas bastante, ela é uma ótima solução. Então, não necessariamente o impacto não necessariamente tem a ver com a quantidade, mas sim com a qualidade da sua solução, da forma como você está resolvendo algum problema. E é isso.